começando agora Terra Estrangeira. Bem-vindo ao Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre turismo, intercâmbio e imigração. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Júlio Samico. Eu sou o Dimitri Cosma. E eu sou a Carol Bacobaíba. E o convidado de hoje é o Rafael Alencar. O Rafael é criador do site imigrar.com.br, que é um site ótimo para quem deseja imigrar para o Canadá, cheio de informações. E o Rafael, de tanto pesquisar sobre esses processos de imigração para cá, ele acabou virando um especialista no assunto. É isso mesmo, Rafael? Tudo bem? Bem-vindo ao Terra Estrangeira. Olá, pessoal, tudo bom? Tudo bom, ouvintes? É verdade. Eu, de tanto pesquisar, de tanto ajudar as pessoas, eu acabei se tornando, digamos assim, especialista sobre imigração para o Canadá. E antes da gente começar a conversa com o Rafael, vamos fazer a nossa propaganda. Lembrando que o site do Terra Estrangeira é o www.terraestrangeira.com.br. E o nosso Facebook, Carol? Nosso Facebook é o www.facebook.com/Terra Estrangeira. E o nosso Twitter, que é, Carol? O nosso Twitter é o @testrangeira. Muito bem. Temos também nosso YouTube. youtube.com/Terra Estrangeira TV. Vai lá, inscreva-se no canal, dá joinha em todos os vídeos, compartilha nas redes sociais nossos vídeos. Lembro que você que está escutando o programa sobre o Canadá, escute os programas sobre os outros países também. Isso é muito importante porque a gente comenta sobre o Canadá nos outros países. Então, se você só quer saber de Canadá e só escuta programas sobre o Canadá, você está perdendo. Porque a gente mora aqui. É. A gente mora aqui e aí alguém fala, a muralha da China. A gente, tem uma muralhazinha aqui em Vancouver. Tá? Não tem. Eu tô falando assim, você está entendendo? Ouvinte, você tá entendendo o que eu tô falando? A muralha não tem, mas tem chinês. A muralha chinesa aqui são 10 chineses altos, bem grandes, fica lado a lado, assim, a muralha chinesa. Peraí, chinês alto? Não, essa parte é mentira. Oh. Olha aí o preconceito. Só conheço chinês baixinho, Comentem, divulguem. Só lembrando que o Terra Estrangeira tem o apoio do ServHost, que é o nosso servidor. É verdade. Tudo isso aqui está servido pela ServHost. Sim. ServHost, um beijo no coração. Que fofucho. Mas vamos lá. O Rafael está aqui porque muito já se falou no Terra Estrangeira sobre o processo federal de imigração, né? Que é chamado de Federal Skilled Worker. Tá boa a pronúncia? Acho que sim. Aqui foi o processo que foi utilizado por mim e pelo Dimitri e também pelo Júlio e pela esposa para virem aqui para o Canadá, né? Recentemente esse processo sofreu algumas modificações, né? O governo interferiu aí para tornar o processo mais rápido, dizem eles. Só que a lista de profissões aceitas foi bastante reduzida, né? Agora são apenas 24 profissões. E essa mudança acabou frustrando os planos de muita gente, né? Que pensava em vir para cá e que agora viu que a sua profissão não está mais naquela lista. É verdade. Então, o que fazer? O que fazer nesse caso? Chorar. Chorar? Não. Né? Então, o que a gente pensou, né? Vamos fazer um programa para mostrar para esse pessoal que nem tudo está perdido, né? Que sim, existem... Como eu já disse antes, abriremos a barriga do lobo, a vovó que foi comida há pouco ainda estará com vida. Então... Eu pensei que você ia citar o Renato Russo. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Então, sempre existe alguma luz. Boa, né? também. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Bom, tudo isso pra gente tentar explicar que existem outras formas de se mudar, né, de se imigrar pro Canadá, além do famoso processo federal. E a maioria das pessoas, quando pensa em vir pra cá, além do processo federal, conhece também o processo de imigração pelo Quebec, né, que é um processo à parte, é um processo só pela província do Quebec, no qual você precisa falar francês, né, e é um processo totalmente diferente. Só que assim... Diferente, mas muito popular também. Sim, é popular, né? Então, mas só que as pessoas ficam nesses dois aí, né? No federal e Quebec. E mas... eu imigrei pelo processo de Quebec. E você chegou a Montreal pelo processo de Quebec. Mas, Dimitri, me fala uma coisa. Você já ouviu falar do processo
provincial de imigração de Manitoba? Não tinha a menor ideia disso. Dimitri não sabe nem onde é Manitoba. Se mostrar pra ele no mapa do Canadá assim, onde é Manitoba, ele não Não sabe. Eu vou achar saber, que né? tá me xingando, inclusive, né? É a terra do bisão. Olha só. Terra do Visão. E também, e outras províncias, né? Nova Scotia e... Peraí que agora o Júlio vai ter que me ajudar com a pronúncia. Newfoundland. Como é que você falou que eles falam? Não, eles não falam found, né? Eles falam Newfoundland. Newfoundland and Labrador. Né? Essas duas províncias também têm os seus próprios processos de imigração. Né? Então é para isso que o Rafael tá aqui. Para explicar pra gente um pouco sobre esses processos provinciais, né? Que talvez seja até um pouco mais fácil do que o próprio processo federal. Sim. Para se imigrar, né? Ou seja, o programa de hoje é um fugindo do óbvio Gigante. geral. Gigante, exatamente. Fugindo do óbvio da imigração. É o fugindo do óbvio. Por isso que acho que a gente nem vai ter fugindo do óbvio hoje, porque o programa inteiro é um fugindo do óbvio, né? Sim. Verdade. É importante salientar que não existe nenhum processo de imigração fácil, né? Ah, é. Agora existem os menos difíceis. Olha aí, tá vendo? Posso dizer que o Canadá tem 12 províncias, né? Das 12 províncias, todas têm seu processo de imigração, mas o Quebec não conta, né? Aham. Então você pode imigrar praticamente por qualquer província do Canadá, sem ter que ser pelo federal ou pelo Quebec. Aí cada província tem suas regras, suas categorias, que é o que nós iremos falar hoje. Antes da gente começar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aqui no Google e abrir um mapa do Canadá. Pra saber onde é Manitoba. Olha só. Não, tá vendo? assim, Fala de mim, né? Eu sei, mas é só pra eu não me perder, tá? Assim, gente, eu ainda preciso estudar mais sobre geografia do Canadá. Bom, abri o mapa aqui, posso ver que Manitoba é bem no meio. Qual é a capital de Manitoba? Winnipeg. Olha, vindo no mapa. Né? Tá sabendo, ó, tá vendo como ela sabe? E a capital de Saskatchewan? Regina, não sei como é que fala. Regina. Regina. Então, Rafael, mas vamos fazer o seguinte. Então, nesse bate-papo aqui, nós vamos falar sobre os processos provinciais de imigração, mas focar em 4 províncias, né? Mesmo porque não daria tempo de falar de todos. Então, a gente vai falar dos processos de Manitoba, Nova Scotia, Newfoundland e Labrador e também Saskatchewan. Saúde. Saskatchewan. Saskatchewan. As cachaças. Foi o que eu não sei falar. Rafael, a gente podia começar então por Manitoba, né? Você pode contar pra gente então como é que funciona o processo por lá e o que a gente precisa para se encaixar, né, nesse processo? Porque a gente sabe que o federal tem lá, né, você faz um teste, que tem a pontuação, você entra no site para ver se você tem todas as qualificações para entrar. Como é que funciona no processo de Manitoba? É isso mesmo. Manitoba tem várias categorias de imigração. As que eu mais indico são a visita exploratória, que está ficando muito popular no Brasil, e o TFW, que numa tradução seria trabalhador estrangeiro temporário. Cada uma dessas categorias tem seus critérios diferentes. Por exemplo, para se classificar na categoria de visita exploratória, você tem que ter entre 21 e 45 anos, tem que ter algum tipo de curso superior, pode ser técnico, tecnólogo, licenciatura, bacharel, mestrado, por aí. Tem que ter trabalhado no mínimo 2 anos, nos últimos 5 anos, no Brasil, claro, não precisa ter experiência internacional, e tem que ter um IELTS de pelo menos nota 5, que Tranquilo, né? não é uma nota difícil, né? Vamos combinar que nota 5 é uma nota bem... Esse daí parece que é meu na chupeta. Esse aí tá facinho. Esse é pra me candidatar amanhã. É verdade. Agora tem um problema que acho que é o teu problema, Carol. Você não pode ter fortes laços com nenhuma outra província do Canadá. Olha. Olha a pegadinha do malandro. Pegadinha no malandro. Ai, ai, ai. Olha a pegadinha. Tem sentido, né? Não, com certeza. Porque eles são muito desconfiados, porque eles acham que a pessoa vai fazer o processo deles, e assim que puder vai fugir para Toronto, Vancouver, Montreal. Certamente muita gente faria isso. É verdade. É bom deixar claro desde já, assim, porque é um fato, né? E também se não for, o Rafael me desmente aí, me corrige. Mas assim, todos esses processos provinciais não significa dizer que você tenha que morar na província. Você acaba eventualmente recebendo um visto federal, um visto canadense,
e aí você pode morar em qualquer lugar do país, né? Não é isso, Rafael? Isso é verdade. Após você receber seu visto de residente permanente, você pode morar em qualquer cidade, em qualquer província do Canadá. Se você quiser morar no Quebec, você pode também, apesar de que não vai ter todos os direitos de quem fez o processo Pelo Quebec. Agora, tem que ver que, apesar de ser legal, Não é bem visto, né? não é bem visto, e você pode correr o risco de, se no aeroporto o oficial de imigração perceber que você vai fazer isso, ele pode cancelar seu visto e de lá mesmo você volta pro Brasil e perde. Olha aí. Nossa. Olha Tem que só. disfarçar bem, né? Ou pelo menos tem que passar um Isso, tempo, eu acho, na província, Eu né, acho gente? que é o mínimo, né? Você tá se propondo a morar naquele lugar. É verdade. Dá uma chance, né? Minha opinião pessoal é, se a província lhe deu uma chance, dê uma chance pra província. Se você Eu não gostar, concordo. Boa, boa. se Boa. você não se adaptar, ou se você até receber uma proposta de emprego em outra província, aí você se muda. Tem problema. E outra coisa, a Verdade. pessoa se propõe a emigrar pro Canadá, então esteja aberto a qualquer província, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Não, se for uma província que você sabe que não tem uma identificação, por exemplo, Montreal por ser excessivamente frio, como Vancouver não é, você não vai fazer o processo do Quebec. Não adianta. Se você sabe que não vai lidar com aquela situação com muito conforto, faz o processo para outra província. Imaginei migrar pra província da Ilha do Príncipe Eduardo. Tem que ver bem, Nem todo pesquisa mundo- antes, né? Tem que oferecer muita vantagem, né, pra E ainda é no pessoa. Atlântico, né? Ainda tem isso então. também. O pessoal não vai entender esse comentário meu, né? E é no Atlântico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tem furacão, tem mais, né? Tá. Como ocorre lá em Nova York às vezes e tal. Que no Pacífico tem terremoto, no Atlântico tem furacão. É verdade. Mas, Rafael, deixa eu perguntar o seguinte. É feita uma investigação, quer dizer, eles sabem, no caso da Carol, tem que ser dito que ela tem esse laço forte, que é o irmão dela morando em outra província. Quando você entrou no processo federal, você não listou todos os seus irmãos, não? É. Tá certo. A gente lista, é verdade. Tem acesso ao CIC, né, que é o Ministério de Imigração do Canadá, Aham. e ele tem como saber tudo. Quantas vezes você esteve no Canadá, pra onde você foi. Não, inclusive ele pergunta, né, se você tem parentes no Canadá. Tá certo. Não, isso no próprio processo você tem que contar, tá certo. Você pode mentir, né? Mas aí... Se eles descobrirem, Mentir nunca é uma boa, né, Não, nesse tipo de não, processo. A gente não encoraja isso de jeito nenhum, porque... a imigração não é muito bom em mentir, porque se eles descobrirem, seu processo acaba na hora. Tua chance acabou ali, né? Não, acabou todas as chances. Todas. Morreu. Só essa. Morreu. Você fica queimado, né, digamos assim. Exatamente. Mas que outro tipo de laço? Só familiar? Se você tiver morado por muito tempo em outra província, também você tá descartado. Olha. Olha só. Não é descartado, mas você vai ter que se rebolar muito pra provar pra eles que você não vai fugir pra província que você já morou. Tá vendo, Carol? Começa a botar aí um monte de post no Facebook. Eu odeio Toronto. Toronto é horrível. Mas eu já morei em 2 províncias, então eu acho que eu tenho algum benefício, né? Porque eu vou lá dizer que eu sou flexível, que eu tô aberta a várias províncias. Quem morou em 2 províncias, O laço não é tão forte, né? Eu morei em 2. agora um irmão em outra província, aí você está sumariamente descartada. Olha só, hein? Olha. Porque aí, assim, a probabilidade de que ela se mude pra cá é muito grande, né? Pra ficar perto da família, né? Verdade. Agora, se seu irmão for morar em Manitoba, aí você pode migrar bem mais fácil. Olha aí. Amanhã, né? Júlio, tá vendo? Dá uma força pra Carol. Vai morar, né? Ficar um mês lá. Carol tá doida pra ir pra Manitoba, vocês não têm ideia. Mas, Rafael, como é que... visita exploratória, né? É engraçado que esse nome, pra mim, me remete a uma coisa assim, visita exploratória. Você vai pra um lugar praticamente inóspito, não Indiana sei. Jones, né? X marks the spot. Né? Pra mim, assim, soa como isso. Mas Filme de aventura, né? não é nada disso, né? Você vai pra África, fazer um Não. safari exploratório. A visita exploratória é obrigatória, sem ela você não consegue migrar, mesmo porque é o nome da categoria, né? Você vai ser aprovado para fazer essa visita, você não pode simplesmente sair daqui e fazer a visita por conta própria. Você tem que mandar um e-mail para eles, seu IELTS, nota 5 no mínimo, e o seu currículo, né? Seu resumê. Se eles acharem seu perfil interessante, eles vão lhe convidar a fazer a visita exploratória. A visita exploratória é justamente você ir para a cidade que você escolheu, não precisa ser necessariamente o Winnipeg, apesar de que eu acho que 90% das pessoas escolhem o Winnipeg, É a maior cidade lá, né? ou Brandon, também é outra cidade importante lá. E aí lá você vai ter que fazer visitas a empregadores,
veja bem, você não precisa ter uma oferta de emprego e nem ser contratado. Você só tem que mostrar que você sabe onde poderia achar emprego em Manitoba. Interessante. Qualquer tipo de prova serve, até o cartão da pessoa, provando que você foi lá conversar com o empregador, que você foi nos RH das empresas. Você, se tiver filho, você tem que ir nas escolas e saber como matricular seu filho, no caso, se você for aprovado. Você tem que dizer o bairro que você vai morar, provavelmente, claro, né? Aham. E você tem que demonstrar que você conheceu a cidade um pouco. Não aprofundadamente, mas que pelo menos você sabe mais ou menos como se virar em Manitoba. Tem um período mínimo para essa viagem, Rafael? Tem, eles esperem no mínimo 7 dias. Tá. 7 dias em Winnipeg, mas se a pessoa vai pra lá, passa mais tempo, né? Dá pra... Ah, sim. 7 dias é o mínimo mesmo, né? Pra você conhecer uma cidade que você pretende morar. Né? Aí no final da sua visita, vai ter a entrevista com um ou mais oficiais de imigração do governo de Manitoba. Ah, no Canadá, então. Olha. Isso no Canadá. Agora, interessante também desse processo é que é um dos poucos, tirando o federal e do Quebec, que você aguarda ele no Brasil. Não precisa se mudar. Você pode ir levando sua vida aqui, você faz a visita e volta. E vai levando sua vida e o processo vai correndo. Certo. Então, mas a visita e a entrevista são feitas lá no Canadá, lá no Manitoba, pelos oficiais. Você vai mostrar tudo que você recolheu na sua visita, né? Os cartões dos empregadores, você vai dizer que você fez, você acha interessante, e eles vão lhe aprovar ou não. Se você for aprovado, você já recebe uma carta convite para aplicar para o processo de Manitoba. E quais são os critérios para ser aprovado? É uma coisa subjetiva? É bem subjetiva. Bem subjetiva, porque não tem uma tabela de pontos, não tem os critérios mínimos, né, que eu já falei. Sim. Mas eu digo que depende só da pessoa fazer um bom trabalho na visita exploratória, porque se eles lhe aprovaram, é porque eles gostaram do seu perfil. Certo. E eles não vão aprovar uma pessoa que eles sabem que não tem condições de se adaptar em Manitoba. E essa visita, na verdade, não precisa vir toda a família, claro, né? Só seria o aplicante principal, né? Só o aplicante principal. Se for casado e não quiser deixar a mulher em casa ou o marido em casa, pode deixar e sozinho. Pode ser até umas férias, né? É verdade. É quase como uma outra etapa da eliminatória, né? Quem vai e quem faz uma boa pesquisa ganha mais pontos no final do processo. Eu já li muitas histórias de estrangeiros, porque eles já vêm usando esse processo há bastante tempo. E a história é que, geralmente, eu diria que 80% são aprovados. Só não é aprovado quando eles percebem que a pessoa vai se mandar para outra província. Ah, tá. Na verdade, assim, ele é um processo mais fácil até, mas ele, assim, é um pouco arriscado, né? Porque você vai gastar um dinheiro com passagem, com hospedagem, e sem ter a garantia de que você vai ser mesmo aprovado. Sem ter critérios objetivos, Sim, né? Pra se apoiar, né? Digamos assim. No federal você tem lá, eu tenho os pontos, né? É mais Então, certo, assim, né? É uma coisa mais certa. Né? Eu tenho um truque pra passar, hein? Nessa Olha, entrevista. Lá vai. Você mostra empolgação, você fala que você ama Manitoba, você tá apaixonado, sabe? Mas aí você tem que decorar, por exemplo, o nome de jogador de hóquei. Decora, Sou fã de fulaninho. Então, mas tem que fazer a tarefa de casa. Boa. O Winnipegiano da gema. Tem que ir com a camiseta, né? Ai, coração, Manitoba. Exatamente. Eu fiz isso no processo do Quebec. O meu entrevistador, meu oficial, ele me perguntou quem tinha descoberto o Quebec pra mim. Meu Deus, Nossa, sério? na entrevista. E você né? sabia? Sabia, já Cartier. Olha. Opa! Aí que você ganhou, né? Foi Mas aí. peraí, agora tem uma pergunta. É o do relógio, não? Não, acho que não. Olha. Esse do relógio é suíço. É Suíça lá, Júlia que Ué. tá querendo fazer pegadinha. Ué, mas o nome do relógio não é Cartier? Não tem um relógio Cartier? Mas esse Cartier é francês. A França, apesar de se falar francês também na trilha. Mas apesar de ser bem subjetivo, eu diria que as aprovações são bem altas. A pessoa, quando é negada, geralmente é porque tem um parente, outra província. E quando chegou lá, não sabia falar nada de inglês. Nossa, isso é um problema também. Antes era um problema porque você podia ser avaliado pelo entrevistador lá em Manitoba, não precisava nem do IELTS. Aham.
problema maior, mas agora com a obrigatoriedade do IELTS, acabou mais esse problema. Mas eu acho que, assim, uma nota 5 no IELTS é o mínimo mesmo que você precisa pra vir e conseguir trabalho na sua área aqui. Não... Sim. Nota 5 é The Books on the Table também, né? Vamos falar a verdade. Não. É claro. Não, também não é pra tanto, né? Mas... Agora não é mais The Book is on the Table, é The Tablet is on the Table. tá. Atualizou, né? The e-books, É, the e-book. Rafael, eu tenho outra pergunta. Você disse que não importa a profissão, né? Desde que você tenha um curso superior e pode ser até tecnólogo, né? Mas muitas profissões são regulamentadas aqui no Canadá. Então você precisa ter uma licença para trabalhar. Principalmente na área de saúde, né? Engenharia. Para essas áreas, você tem que demonstrar que você sabe também já como validar o seu diploma, como tirar suas credenciais para trabalhar no Canadá? Isso. Quem tem uma profissão regulamentada vai ter que mostrar passo a passo durante a entrevista como você fará para trabalhar na sua área. Certo. Se você for casado, as chances são maiores porque um trabalha enquanto você vai regulamentar a sua situação. Geralmente você vai ter que fazer algumas cadeiras complementares na faculdade. Uhum. Então, o esposo ou sua esposa vai trabalhando enquanto você faz isso. Mas se você for solteiro, aí eu acho que complica e talvez eles até neguem seu pedido logo na primeira fase. Olha. Tá vendo? Mais uma vantagem, né, de ser casado. Não, pra imigrar é bem melhor ser casado. Mas a gente vê isso acontecendo por aqui muito mesmo, né? Mas não casar pra imigrar não, hein? Pelo amor de Deus. Não. Mas eu digo, a gente conhece muitos casais, né? Que enquanto um estuda e tenta, né, se licenciar, credenciar para trabalhar na área, o outro acaba trabalhando no que der, né? No que aparecer para sustentar a casa também, né? A gente vê bastante. Sim. Inclusive, eles falam no site oficial deles que se a sua profissão for regulamentada, você não precisa já ter o direito de trabalhar, mas você tem que mostrar que você sabe como vai fazer. Uhum. Ah, tá. Agora tem outra coisa. O processo de Manitoba é o que tem a maior faixa etária? Não. Porque ele vai até 45 anos, né? É isso, mas o processo da Ilha do Príncipe Eduardo é até 59 anos de idade. Olha! Nossa! Ou seja, eles estão bem abertos a trazer gente pra lá mesmo. Esperado. Agora existem várias categorias de imigração, inclusive em Manitoba, que não tem limite de idade. Ah, é? Olha só. Olha só. Depois de aposentado, o pessoal vai migrar pro Canadá. Imigração terceira idade. Tá vendo quanta coisa a gente vai descobrir no programa de hoje? Ainda na categoria de visita exploratória, você diz no seu site imigrar.com.br que 6 famílias brasileiras já foram convocadas para essa visita, né? É verdade, e eu me sinto muito orgulhoso disso, porque todas elas viram e leram sobre o processo no meu site, mandaram mensagem, trocaram e-mail. Então é uma coisa bem nova mesmo, né? Mais ou menos. Esse programa existe desde 2007, porém, para os brasileiros, é uma coisa nova. Eu acho que eu fui o primeiro brasileiro a aplicar por esse processo no começo de 2011, e eu fui aceito para fazer a visita exploratória. Eu mandei um e-mail em abril, eles responderam, e eu fui aceito, e eu marquei a visita para setembro. Mas como o meu processo do Quebec finalmente andou, porque estava parado, ele andou, tive minha entrevista marcada, e eu acabei cancelando minha visita em Manitoba. Quer dizer, então, que você atuou em várias frentes, né? Você fez que nem um cara na balada que tá a fim de pegar a mina. Você atirou pra todos os lados. Disse, alguém vai cair morto aqui. E confiou que Foi vai isso, ser né? aprovado no Quebec e vai sair, né? É verdade. Eu fiz isso e não é proibido, claro. E é o famoso ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano Z. E foi honesto com Manitoba, né? Disse, Manitoba, tô querendo o Quebec mesmo. Pô, eu falei, não vai dar certo, não vou mais. Eu avisei com antecedência também. Assim que eu recebi o dia da entrevista com o Quebec, eu avisei Manitoba que, infelizmente, nossa relação tinha terminado. Mas no caso, se eles descobrissem que você estava também tentando imigrar pelo processo do Quebec, isso podia influenciar negativamente, assim? Poderia, mas no caso não teriam como eles descobrirem, porque eu ainda não era um aplicante do processo do Quebec. Eu era simplesmente um monte de papel lá na estante do oficial de imigração do Quebec. Ah, entendi. O processo não tinha sido aberto ainda, né? Mas a partir do momento que você recebe a data da sua entrevista, então realmente eles estão querendo você, né? Você tem chance, você é um candidato potencial, aí sim, você pode se considerar um aplicante do processo do Quebec. Certo. Bom, então ficou bem claro, né, que o processo é mesmo desconhecido, né? Porque se ele existe
desde 2007 e só agora as primeiras famílias estão sendo convocadas, é porque realmente ninguém sabia da existência. Ou é muito lerdo, né? Ou talvez demore. Boa pergunta. Rafael, quanto tempo costuma demorar esse processo? Você tem uma ideia? Tenho. Quando você vai para a visita exploratória, você já sabe se é aprovado ou não. Isso é bom porque pelo menos você não fica naquela angústia, né? No final do serviço. Vai lhe dar a resposta. Após você ser aprovado, você recebe a carta convite para aplicar pelo processo em até 3 meses, e após isso você já pode entrar no processo federal. Só que todo processo provincial você é prioritário. Então você vai furar a fila e vai com certeza imigrar mais rapidamente do que quem estiver no processo federal ou no processo do Quebec. Olha, também é mais rápido. E até quanto tempo você tem para fazer a visita exploratória depois que você recebe a carta? Você vai marcar com os oficiais. Se eles gostarem do seu perfil, aí eles vão perguntar qual mês você pretende vir fazer a visita exploratória. É você que diz o mês que você vai. Aí você vai dizer, eu vou em outubro. Aí eles vão dizer, pois então a gente tem esses tais dias em outubro para você ser entrevistado. Aí você escolhe o dia do mês. Você escolhe o mês e eles escolhem o dia. Olha. Agora, Rafael, fala um pouco sobre esse outro processo que parece que é ainda um pouco mais aberto aí, que é o TFW, né? O TFW, tradução literal, é Trabalhador Estrangeiro Temporário, e nele você precisa trabalhar 6 meses em Manitoba. Se você trabalhar 6 meses, você já pode imigrar. Agora, o seu patrão seu empregador tem que querer continuar com você, é claro. Só que a grande diferença é que ele não vai precisar fazer nada, apenas dizer que quer continuar com você. Então, ele não vai precisar gastar nenhum centavo com isso, vai precisar fazer um LMO, e LMO quer dizer Labor Market Opinion. Quer dizer que é uma coisa complicada, burocrática, dispendiosa e só grandes empresas estão dispostas a fazer isso. Certo. Agora, no TFW, o mais interessante em relação às outras províncias, tirando Newfoundland, é que pode ser qualquer ocupação, qualquer uma. Qualquer ocupação que existe é elegível para você se classificar para esse programa. Então você pode ser formado em medicina, mas se você trabalhar 6 meses como garçom, você consegue imigrar. Mas e aí, como é que você consegue o visto para poder trabalhar? Aí é outra particularidade desse processo, porque quase todas as províncias, inclusive Newfoundland, eles pedem um visto de trabalho emitido pelo SIC. O Toba não, ele não especifica, ele diz que você só tem que trabalhar 6 meses e o seu empregador querer continuar com você. Então você pode ir como intercambista, pode ir como estudante e depois estudar. Pode ser aqueles programas que é metade, né? Study Work. Study Work mesmo. E aí vale também. Vale. Acho que é um dos únicos programas que você consegue migrar através de intercâmbio. Caramba, então você pode ir fazer intercâmbio, passar, sei lá, 6 meses lá estudando naquele esquema, né, de estudo e trabalho, e aí depois já aplica para esse, assim. Isso, assim, você pode trabalhar lavando o prato na lanchonete e aí você pode aplicar? Mas esse trabalho tem que ser legal ou você pode usar, por exemplo, um trabalho que você fez mesmo sem ter o visto de trabalho? Porque a gente sabe, a gente não estimula isso, mas a gente sabe o que acontece bastante. Existe, né? Existe. Não. Se eles pegarem você trabalhando ilegalmente, você pode ser deportado e com certeza você não vai conseguir. Não vai poder usar isso aí, né? Olha aí. Não, tem que ser um trabalho legal. Tem que mencionar. Se você mencionar isso, eles vão... Então quer dizer que não é um intercâmbio comum, é só o intercâmbio que permite o trabalho, então. Se for só o intercâmbio, só o visto de estudante normal ou de turista, por exemplo, já não se enquadra aí, porque você não vai ter o direito de trabalhar, né? Não. Então primeiro você tem que ter uma permissão de trabalho para só então, depois de ter trabalhado 6 meses, conseguir entrar nessa categoria, não é isso? Isso, é verdade. Você tem que ter... Tem um programa que se chama True Canada, no Brasil, que dá direito a trabalhar 1 ano no Canadá. Uhum. Então, nesse 1 ano, você só precisa tirar 6 meses em qualquer ocupação e aí você consegue imigrar de uma forma facilitada, porque você já vai estar lá, né? Já vai estar trabalhando. E aí você continua simplesmente, você já continua no Canadá, né? Você entra com o processo. Gente, então assim, pelo que eu estou vendo, esse deve ser o processo mais fácil mesmo. E esse processo, ele dá direito a várias opções.
de plano A, B, C, D. Minha dica a melhor dica de todos que eu posso dar é, se for um casal, um vai estudando e o outro vai trabalhando. Porque dessa forma você tem direito a aplicar por vários processos, não só por TFW e visto exploratório. Vamos dizer que um casal, Fabiano e Dimitri, vão para Manitoba. Então, vamos dizer que a Fabiana vai estudar um curso de 1 ano, não precisa ser mais do que 1 ano já é necessário, num corpo, qualquer um. E o Dimitri vai trabalhar de qualquer coisa, garçom, o que for. Então, assim que ele completar 6 meses, ele já pode aplicar pelo TFW. Mas vamos dizer que nosso Dimitri imaginário, ele é inútil e não conseguiu em 6 meses convencer o padrão dele e ele merece. Eu vou te Vale falar a pena uma coisa. continuar. Eu né? vou te falar a verdade. Se eu fosse eu trabalhar de devia garçom, imaginar. provavelmente eu ia ser mandado embora. Provavelmente ia ser inútil, né? Na Ia primeira derrubar semana. a copa em cima de todo mundo. Ia ser uma beleza. Então, mas o que acontece? Se você estiver lá e abrir a vaga para a visita exploratória, porque a visita exploratória ele é assim, ele abre no começo do ano, recebe um monte de pedidos e fecha. Aí quando é no meio do ano, ele abre de novo, recebe um monte de pedidos e fecha. Aham. Se você estiver lá e a visita exploratória abrir, você pode até se organizar, porque você já está tendo no meio do ano, você aplica pela visita exploratória. Você já vai estar lá, já vai conhecer a cidade, já vai estar habituado, ambientado, desculpa. E assim, com certeza, você vai conseguir migrar pela visita exploratória, porque você já vai estar lá e eles vão ter certeza que você não tem lá outra província. Olha só. Certo. E se mesmo assim você não quiser aplicar pela visita exploratória, como você vai estar estudando, quando a nossa Fabiana imaginária se formar, ela vai ganhar um visto de trabalho automaticamente, que se chama PGWPP, que é uma tradução literal que quer dizer visto para pós-graduado, visto de trabalho para pós-graduado no Canadá. Não é pós-graduado de pós-graduação, é pós-graduado de você acabou de se graduar, né? Após se graduar. Certo. Ah, tá. Aí a Fabiana estudou 1 ano, recebeu um certificado e agora ela vai ter automaticamente a direito dela 1 ano de trabalho no Canadá, full time. Então nesse 1 ano que ela vai ter, ela só vai precisar juntar 6 meses. E o Dimitri imaginário, que ainda vai estar lá no Canadá, Lavando os pratos. lavando os pratos, vai poder trocar de emprego, se ele vê que o patrão dele não gostou dele, vai poder trocar de emprego e também vai poder ter chance. São 2 chances, né, de a pessoa emigrar mais 1 ano. Chance em dúvida. São 2 chances, mas na verdade, sim, se o Dimitri tiver entrado com o processo antes, né? O TFW. Eu vou falar a verdade que minha cabeça tá embananada, porque o Dimitri imaginário tava lavando prato, e aí Fabiana foi estudar. Mas assim, ouvinte, dá o rebobinada aí, volta uns 2 minutos que você vai entender tudo. Não, mas se o Dimitri tiver entrado com esse processo, por eu ser esposa, eu ganho também, né? Ganha. Sempre que uma pessoa do casal ganhar o direito de imigrar, automaticamente toda a família, os cônjuges e os filhos ganham o direito. Agora eu vou dar uma resumida bem enxugada para explicar direito, melhor. Se é um casal, minha melhor dica que eu posso dar é um vai estudar e o outro vai trabalhar. Tá. Então, quando um vai estudar e o outro vai trabalhar, o cônjuge recebe o direito de trabalhar no Canadá full time, qualquer profissão desde que ele possa trabalhar, lógico. Aham. For regulamentado, ele não vai poder. Então, ele vai poder trabalhar de qualquer coisa. Ele vai ter 1 ano para conseguir aplicar pelo TFW. Se ele não conseguir, a pessoa que estava estudando 1 ano, assim que se formar, ela vai ter um certificado, um diploma canadense, com certeza ela vai ser mais fácil para ela arranjar emprego, e ela vai ter também 1 ano para poder juntar também 6 meses. Pelo menos 6 meses de trabalho para eu poder entrar. Ela vai ter direito a requerer um visto de trabalho, né? Isso, é automático. Você estudar 1 ano, você ganha 1 ano. É o PGWPP. Você estuda, mas você tem que ter um certificado, né? Estudar, e se você sair, você já estudei 8 meses, agora vou ter 8 meses de trabalho. Não, você tem que ter o diploma ou certificado. Você tem que se formar naquele curso. Concluir. Muito bem. É um pré-requisito, se formar e receber o certificado ou diploma canadense. Agora pode ser um curso de 1 ano, não precisa ser um curso universitário ou uma coisa mais demorada. E se tudo falhar, você aplica pelo Canadian Experience Class. Ou seja, você tem 3 ou 4 chances, né, na verdade. Se você seguir essa fórmula aí do Rafael, muito, muito interessante. Genial, genial. Aham. É praticamente infalível. Eu continuo sem entender, mas é porque eu sou burrinho você mesmo. é Pô, verdinho, Júlio, eu entendi Não, tudo, você- vai. O Júlio tem problema, né? Tem que desenhar pra ele. Que burro, dá 0 pra ele. Sim. E também pode ir lá no site e ler
lenda... Eu tô brincando, Rafael, é só uma piada aqui pra descontrair. Eu entendi. Desculpinha. É verdade, não, eu entendi perfeitamente. É só porque ele não se ligou que era piada. Mas vocês sabem tudo que é piada. Agora o Júlio ficou sem graça, ele tá falando que entendeu. Ele não entendeu. Se você quiser, eu desenho pra você, Dimitri. E eu nem sei desenhar, mas eu desenho pra você saber. Beleza, vamos. Olha, eu quero dizer uma coisa. Fala. Eu abri aqui um formuláriozinho que eu achei no site do Rafael e fiz uma simulação de pontos aqui sobre a minha realidade e uma possibilidade de migrar para Manitoba. E é o seguinte, a minha pontuação foi 77. Certo. Isso significa que... o quê? Bom, aí ele diz que a sua pontuação tem que ser pelo menos 60 para você ser aprovado. Ou seja, você foi. Eu fui aprovado. Eu passei com a folga, 77. Considerando que eu coloquei Olha o meu só. nível de inglês aqui 5, nota mínima. Né? E eu poderia Sensacional. estudar um pouco mais e colocar uma pontuação maior. Mas aí ele diz que se na sua conexão com Manitoba o seu resultado foi 5, que é o mínimo, porque ele dá uma pontuação maior se você tem parentes em Manitoba, se você fez a visita exploratória, se você tem experiência de trabalho ou de estudo. Como eu não tinha nenhuma dessas, a minha pontuação foi 5. Mas ele diz que se a sua pontuação foi 5, você não é um candidato muito aprovável. Então Porque, não na foi. verdade, você precisa... Ou seja, eles colocam como critério agora eu entendi primordial. verdade. Eles colocam... O critério é basicamente a sua conexão e a sua adaptabilidade a Manitoba. Tá. É isso. Agora, no visita exploratória, essa tabelinha não é válida. Ela não é válida para a visita, então. Para a visita, você não precisa ter pisado em Manitoba. Você pode fazer no Brasil até ser convidado para a visita. Ah, Mas interessante. essa tabelinha, se você estiver estudando ou trabalhando em Manitoba, você já tem o laço com a província. E eles pedem para não lhe rejeitar. Ah, olha aí, outra dica do Rafael. Bacana. Várias pessoas estão me procurando e estão dizendo que vão vender tudo que tem aqui e vão fazer, por exemplo, o Canadian Experience, né? Aí eu digo, não faça pelo Canadian Experience. Vá para Manitoba, que você pode fazer o mesmo que você faria pelo Canadian Experience, só que o tempo é menor e a facilidade é maior, porque você não... O Canadian Experience é o quê? Você tem que trabalhar, estudar e depois trabalhar. Um ano, estudar 2 anos e trabalhar 1 ano, ou trabalhar 1 ano. Em Manitoba só são 6 meses. Entendeu? E você nem precisa estudar. Quer Nem dizer, precisa vai estudar, você pode estudar inglês, né? E você pode estudar para poder trabalhar 1 ano depois. Mas você só precisa de 6 meses. Então, é bem mais É fácil. uma bela dica. Muito bem. Boa dica mesmo. Eu lembrei agora de 2 maneiras que você também pode migrar para Manitoba, que são bem interessantes e diferentes. E são 2 cidades no sul de Manitoba, Morden e Winkler, que elas receberão autorização do governo de Manitoba de procurar seus próprios imigrantes. Caramba, processo de imigração por cidade, assim, a própria cidade vai procurar? Isso mesmo. Eles chamam de iniciativa de imigração dirigido à comunidade de Morden ou dirigido à comunidade de Winkler. E ficam um do lado da outra, na verdade. Quando ele fala Modler, eu penso que é Mordor, né, do Senhor dos Anéis. Eu digo, eu não quero morar lá, então. Não, em Mordor não. Deve ser meio parecido. Agora tem alguns critérios, né, que são bem básicos, de 21 a 49 anos. Você pode ter só high school, né, que no Brasil tem o secundário. Na minha época era de ensino médio, hoje eu acho que só precisa ter high school, não precisa ter nem diploma universitário. Gente, ou Olha, seja, esse aí pra quem também. pra quem já esgotou as alternativas, tem essas 2 cidades aí de Manitoba, mas como é que faz, Rafael, você sabe? Você vai mandar um e-mail, a mulher vai entrar em contato com você, e ela achar que o perfil interessante, ela vai lhe entrevistar por Skype. Olha só. Mais fácil impossível. Mais prático impossível. Agora vem o porém, né? Pegadinha. Lá vem. Lá são cidades que tem algumas fábricas, então elas são bem dirigidas para a sua área, né? Para a área deles lá. Então, se você topar e migrar para lá, você vai ter que se adaptar, provavelmente vai ter que fazer alguma profissão que encaixe lá na profissão que eles estão procurando. Eu já entrei em contato com a mulher de Modena e ela disse que você pode até não ter experiência na profissão, que eles dão um treinamento. Olha. Mas, isso mesmo, né?
é fácil. Agora você já vai sabendo que provavelmente você vai ter que sair da sua área, né? E você deve ter alguma obrigatoriedade de você ficar lá X tempo, né? Talvez até fazer um contrato com a fábrica, não sei, alguma coisa assim. Não, com certeza eles vão fazer alguma coisa para lhe segurar, porque realmente eu ganho até mais fácil que o de Manitoba, da província inteira. Aham. A Isso aqui é uma cidade muito pequena, né? A pessoa já vou dizer aqui também. Eu tô curiosa pra saber a população dessas cidades, assim. A Modena tem 6 mil habitantes. Olha só. É daquelas cidades que botaram uma lombada na frente, porque senão você passava direto e não via a cidade, sabe? Pô, desculpa, 8 mil. 8 mil. 8 mil habitantes. É muito pequena. Assim, você tem que saber e já vai com quem não aguenta morar em cidade não ama metrópole, então não nem pense nessa alternativa. Agora, você pode passar um tempo lá e depois mudar para Winnipeg, por exemplo. E fica só a 1 hora e 40 minutos de Winnipeg também, não é uma coisa de outro mundo, né? Você pode ficar e voltar no mesmo dia. Sim. É uma viagem. Interessante. Nossa, isso é muito diferente. Eu nunca tinha ouvido falar de processo por cidade, assim. É o processo do desespero. É verdade. Vai ter que fazer a visita exploratória na cidade. Ah, você tem que fazer a visita exploratória também. Entrevistar fiscais para ela me aprovar. Acho que é mais para testar o inglês também, né? Aham. Aí se você for aprovado para a visita exploratória, você vai. Só que a mulher é bem simpática. Se você mandar e-mail amanhã, ela é capaz de lhe responder no mesmo dia. Olha. Caramba. Todos os brasileiros que frequentam no site que mandaram e-mail receberam respostas rapidamente e a mulher fica lhe aperreando para você. Pra você imigrar, vem logo, vem logo. Todo dia a mulher manda, e aí, né? E aí, decidiu? Mas aí ela fica mandando. A gente paga a passagem, vamos, chega aí. Às vezes eu digo, não, mas eu sou formado eu sou dentista. Ela, não, mas tem problema, manda. Mas alguém que você conhece resolveu ir ou desistiu no caminho? Não, tem uma pessoa que já tá bem avançada, já vai marcar a entrevista de Skype. Olha só. Olha. Tem gente que quer morar em cidade pequena, né? Eu não me importaria, sinceramente, no começo, assim, mas tem gente que quer morar em cidade pequena, né? É verdade. Mas assim, você sabe se ganha bem ou ganha normal, uma média? Porque de repente tem algumas cidades que eles estão tão desesperados que assim, os salários são enormes, né? Não, lá tem, pelo que eu percebi, das pesquisas que eu fiz, eles têm fábricas. Geralmente fábrica paga razoavelmente bem, né? Não é assim, nada de outro mundo. Mas você tem que ver que também seu custo de vida vai ser baixíssimo, né? Isso é verdade. Acredito que sim. Você provavelmente vai andando pro trabalho, né? É. Todo esse tipo de coisa. Pode aproveitar, fica lá, vamos dizer, 1 ano, 2 anos, vai juntando dinheiro, consegue o RP e depois vai pra uma cidade maior com o bolso cheio. Ou não vai também, né? De repente a pessoa Ou se apaixona, Gostou, né? se apaixona pelo lugar e tal. gosta com a comunidade, todo mundo se conhece, né? Até uma coisa mais chegante, né? Se o povo não for fofoqueiro, né? Tem que ver isso também, né? É verdade, interiorzão, né? Interiorzão. Cara, chegou 3 horas da manhã. Como é que você sabe? Não, eu vi pela fresta da janela. Como assim? Ô, Rafael, mas eu vou voltar aqui ao meu mapa, tá? Porque agora eu preciso ver direito onde é que fica Vamos pegar o avião, né? Nova Scotia. Vamos pegar o avião agora. Vamos pra onde agora? Pra Nova Scotia. Nova Scotia. Nova Scotia é bem pra leste, no Atlântico, é a pontinha ali do Canadá. Famosas ilhas marítimas. Isso. E como é que são os processos de imigração provinciais pela Nova Escócia, né? Por Nova Scotia. Nova Escócia, ela tem um processo bem parecido com o de Manitoba, que se trata de você ir e fazer uma visita exploratória. Só que lá eles chamam de identificação com a comunidade. Bonitinho. Que meio. Meigo. Pois é. Infelizmente, neste presente momento ele está fechado, porém não foi cancelado. Ah, ele tá fechado. Mas não foi cancelado, eles deixaram bem claro que estava sendo reformulado. A maior mudança, que ao que parece, que é o que eles vêm anunciando, é porque existiam vários pequenos centros comunitários, eram cerca de 20 centros comunitários, e eles vão transformar esses 20 centros comunitários em 5 grandes centros comunitários. Então, para você migrar por essa categoria, você terá que convencer alguns desses centros de que você pode contribuir de maneira positiva com a comunidade em questão. Cada centro é responsável por uma região geográfica da província. Então, claro que a maioria vai querer se estabelecer em Halifax, vai procurar o centro de Halifax, que é a capital
na maior cidade da província. Isso também é uma vantagem, porque quem procura o centro mais afastado geralmente imigra mais fácil. E alguns dos centros comunitários aceitavam a visita exploratória antes de fechar. Outros pediam que a pessoa morasse na comunidade por algum tempo. Por exemplo, alguns pediam 6 meses que a pessoa morasse na comunidade. Só isso, você ia lá, morava 6 meses e eles lhe davam uma carta para você aplicar pelo dedicação com a comunidade. Agora, com a mudança dos vários centros, em 5 grandes centros, a gente ainda tem que esperar para saber como serão os requisitos de cada um dos centros, principalmente o de Halifax. Bom, então esse tá em stand-by aí, né? Mas é muito utilizado também pelos estrangeiros, não é muito conhecido pelos brasileiros. Na verdade, eu descobri, eu vi no site, não entendi muito bem, mandei um e-mail lá pro cidadão, dizendo que queria aplicar, e o cara me mandou tudo que eu precisava fazer e acabei descobrindo. Só que, infelizmente, depois de alguns meses, ele fechou e agora a gente tem que esperar. Agora, vale a pena ficar de olho, porque... E só tem essa opção lá, né? Tem mais não, algum? tem outras opções. Tem a opção de você receber uma oferta de trabalho. Aliás, quase todas as províncias têm essa opção, né? De você receber a oferta de trabalho. Agora, a questão é que você não precisa trabalhar, também isso é uma coisa boa. Se você está aqui no Brasil, fez contato com a empresa de Halifax, por exemplo. Uhum. Se eles quiserem contratar, você já consegue aplicar pela imigração, mesmo sem nunca ter trabalhado lá. Mas assim, dessas formas diferentes, tem alguma outra em Nova Escócia, não? Não, Essa, só tem essa da comunidade mesmo, Gente, né? mas esse de centro comunitário é muito diferente, né? Quer dizer, você tem que convencer... E super subjetivo também. Então, porque você tem que convencer que você vai trazer algum benefício pra comunidade. De que forma você faz isso, Rafael? Trazendo muito dinheiro e distribuindo pra galera. Quem quer dinheiro? Cada centro tinha seus requisitos claros na internet, né? Uhum. Eles não deixam de ser subjetivo, porque não tem aquela tabelinha de pontos como que a gente está acostumado, mas eles tinham dizendo, para classificar você tem que fazer isso, por exemplo, morar 6 meses, ou então fazer a visita exploratória. Cada centro tinha seus critérios, né? Então não é tão subjetivo assim, porque eles tinham os critérios na internet. Uhum. Aí, inclusive, na internet, os estrangeiros, eles ficavam dando a dica, vai por esse centro que é mais fácil. Muita gente já conseguiu, a mulher que trabalha lá é gente boa, não sei o que. Quer dizer, já dava tudo dica. tá certo, né? A mulher lá é limpeza, velho. Firmeza, lá em São Paulo. Desse jeito mesmo, todo cara postava lá dizendo, eu quero ir, não sei o que, o cara vai pra esse centro, que é batata. Não, eu fico pensando, geralmente, provavelmente era uma região bem despovoada ali que eles estão precisando. Nova Escócia é a província mais pobre do Canadá, né? Na verdade, eles viviam muito da pesca ali naquela região e depois que os peixes sumiram, eles precisaram se virar com outras coisas para a própria sobrevivência ali. Fiz uma entrevista com um morador de Nova Escócia, Eric, postei lá no site. A Nova Escócia pode ser pobre, mas é limpinha. E aí, Halifax é uma cidade muito simpática. E o pobre do Canadá é bem diferente. Pobre, porém simpático e limpinha. O que é que você quer mais? Casa logo. Verdade, é uma moça pra casa. Nossa visão de pobre é bem diferente, assim, né? Do que eles acham que é pobre aqui, né? Bom, e aí, Fá? Segundo o mapa, a gente pega um avião de novo. Agora a gente vai que pegar o avião, peraí. Ou a gente vai de carro? Agora tá perto, a gente vai subir um pouco. Vamos de ônibus, então, né? Não, porque tá numa ilha, né? A gente tá numa ilha. Não, então. não tem ponte, não? A outra província é Newfoundland and Labrador. Quais são as opções por lá, Rafael? Lá existem várias opções. Tem uma, como eu já tinha até citado antes, igual a de Manitoba, a única, junto com a de Manitoba, é a única que permite imigrar através de qualquer profissão. Você tem qualquer profissão, você pode imigrar. Você não tem até uma facilidade que Manitoba não tem. Manitoba pede 6 meses de trabalho e o Newfoundland não pede nem 1 mês, 0 mês. Se você receber a oferta, você já pode aplicar para o visto de residente permanente. Olha só. Quer dizer que você nem começou a trabalhar. Você fez a entrevista, o cara, vou te contratar. E você no outro dia já tá entrando com a papelada. Olha só. Isso mesmo, mas dessa forma. Agora precisa de algumas coisas, como por exemplo, tem que ter a carta timbrada da empresa. Mas isso é normal, né? Nada de outro mundo. Pelo menos ele não vai ter que fazer um LMO, né? Que é aquela que eu falei antes, que é um processo chave. Sim. Nem todas as empresas estão dispostas. Então, geralmente multinacionais.
é uma empresa que está muito desesperada. Muitas vezes, pessoas que entraram em contato comigo através de e-mail dizendo que a empresa ficou muito interessada, mas que não ia poder contratar porque não estava disposta, preparada para fazer uma LMO. Aham. Por isso que Newfoundland se sobressai porque não precisa de LMO, é uma oferta de emprego normal, e você não precisa ter experiência para poder aplicar pelo visto de imigração. E vale ressaltar também que todas as províncias, se você for nomeado pela província, assim que você é nomeado, aí você pode aplicar pelo processo de imigração, de IRP, né, que é o visto de residente permanente, que é o que todos querem para poder imigrar para o Canadá. Mas você já pode trabalhar na província apenas com a nomeação da província. Ah, tá. Trabalhar normalmente em qualquer emprego na província só com a nomeação. Claro que você vai precisar achar o emprego e ser contratado, né? Mas qualquer província do Canadá, se você for nomeado por ela, tirando Quebec, você pode. Esse como chama esse processo? É o Skilled Work de Newfoundland. Ah, tá. Não criaram nenhum nome assim, pomposo como de exploratório ou identificação. A vantagem do Skilled Worker é que ele é ainda muito aberto, né? Na verdade, qualquer profissão. É mais ou menos como era antes o federal, né? Que também era basicamente qualquer profissão, né? E do Quebec era qualquer profissão. Eu, inclusive, se eu fosse migrar hoje, eu não poderia mais migrar pelo Quebec. Olha só. Olha aí. E a gente também não poderia Não, pelo federal também não. Isso, outra dica para os ouvintes do Terra Estrangeira é não deixem para amanhã. A gente está falando disso aqui tudinho, mas amanhã pode mudar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Não é verdade? Não, mas tá bem certo o que o Rafael falou, até porque a gente já viu tanto, né, esses processos mudarem, Sim. que até esses novos que o Rafael tá apresentando hoje podem mudar. Podem né? mudar. Então... Tudo muda o tempo todo no mundo. Já dizia alguém. Já dizia... Lulu Santos! Sacanagem. Citando o poeta, o grande gênio. Olha, em minha defesa, eu tenho quase certeza que essa letra é do Nelson Mota. O Lulu Santos é verdade, só deve fez botar a ser música. Ah, tá. Porque o Lulu Santos, acho que ele não é capaz de escrever isso, não. No momento, eu tô me sentindo com a tranquilidade dos profetas. Você tava falando do processo de Nova Escócia. Carol, peraí. Ó, pra gente não zoar, você tem que falar Nova Escócia ou Nova Escócia, tá? E se você falar Nova Escócia, aí vai ter zoação, viu? Não, mas Você essa que sabe, parte se quiser, corta, entra no essa ar. parte corta. Vai ter que Eu tenho que formular a pergunta, não pode casar depois de toda essa conversa. Mas alguém perguntou quanto custa o processo de Nova Escócia? Não, é gratuito, totalmente gratuito. Como assim totalmente gratuito? Você não tem que pagar nenhuma taxa como no federal ou no Quebec. Olha só. Olha. Isso vale para os outros também, Rafael? Para a maioria, Manitoba também não paga. Alberta, a maioria das províncias, nenhuma cobra pelo seu processo de imigração. É gratuito, tirando, lógico, Quebec. E também, como eu posso dizer que Newfoundland também cobra $150, mas também não é um absurdo comparado com as taxas que a gente paga. Agora também tem o de Ontário, que você faz um mestrado em Ontário, assim que você terminar o mestrado, você já pode aplicar pro RP. Também é muito bom, porque você não precisa de emprego, não precisa de nada. Você só precisa fazer o mestrado, terminar o mestrado e aplicar. Você só precisa conseguir se sustentar durante o mestrado. Mas é aquela coisa, né? Pagar Quem já fez um plano, né? Pagar a como é? A faculdade, né? O próprio mestrado em si, que custa bastante, especialmente para estudante estrangeiro. Mas fora isso, é baratinho. E você tem que pagar $1.500. E mais $1.500. Não tem os 1.500, Não né? tem, ele falou que o processo custa $1.500. Esse de Ontário. Tá. Ou seja, você tem que ser rico. E mesmo que você não queira imigrar, você tem 2 anos para decidir se quer ou não imigrar. Isso aí é o mesmo dos outros, né? O prazo de 2 anos geralmente é o prazo que eles... E não tem idade também, né? Se você for assim, um pouco mais velho, invista nesse processo, você consegue ter imigração para o Canadá. Bom, voltamos ao mapa aqui, então. A província que ficou faltando é Saskatchewan. Oh, meu Deus, não vai sair, peraí. Saskatchewan. Saúde, né? Saskatchewan é uma... Ai, Deus.
Saskatchewan é uma província que fica entre Alberta e Manitoba. Olha aí. Então fica no meio do caminho ali, né? Meinho. Fica no meio, um pouco para a esquerda. Embaixo, assim. Então também é uma província que oferece possibilidades para quem quiser emigrar. Você pode falar um pouco sobre ela, então, Rafael? Posso. Ela tem o seu processo de skills work também, né? Que é como todas as outras. Só que você tem que ter uma oferta de trabalho ou ter trabalhado por 6 meses. Porém, se você for como estudante, ela tem uma particularidade que eu não vi em nenhuma outra província. Porque, por exemplo, geralmente já vão você dizer nenhum tipo de trabalho de estágio ou trabalho no campus da faculdade é válido, mas no Saskatchewan, seu estágio será contado como para a imigração. Olha, isso então é diferente mesmo. Só nela que você consegue. Se você trabalhar na sua faculdade, por exemplo, que às vezes você vai estudar, qualquer visto de estudo dá direito a você trabalhar no campus, mesmo que você não tenha aplicado com visto de trabalho. Uhum. E esse trabalho no campus da faculdade será contado Muito bom. Uma experiência de Muito trabalho bom mesmo. também. Então vamos dizer que você vai estudar 1 ano. Aí você começa a trabalhar no campus da sua faculdade, trabalha 6 meses, que é o tempo mínimo. Nesses 6 meses você já pode aplicar para a imigração. Maravilha. Mais rápido e mais econômico, né? Então, e já une duas coisas ali também, né? Então, você pode escolher a sua província que você achar mais interessante, né? Pesquise aí, jogue no Wikipedia, veja as fotos, assista os vídeos, para você poder escolher as províncias. Não precisa ficar só fechado no federal e no do Quebec. Hoje em dia tem tanta informação, né? Você tem contato com outros brasileiros que já estão nessas províncias, Rafael? Eu fiz, como eu disse, a entrevista com um cara de Halifax, fiz a entrevista com um morador de Manitoba, fiz uma entrevista com do Quebec e fiz a entrevista com o de Toronto. Mas pretendo fazer entrevista com das principais cidades do Canadá, inclusive com vocês aí de Vancouver, algum de vocês aí, responder as entrevistas. Opa, estamos aí. Estamos apostos. Infelizmente, British Columbia não é uma província muito aberta para a imigração. Porque você sabe que, inclusive, os canadenses, eles vêm pra cá, né? Então, então acho que é por isso. Acho que aqui, na verdade, aqui, nessa região, eles não estão precisando de tantos imigrantes, né? Então, mesmo porque já veio a China inteira, né? Veio a China e o Canadá inteiro, né? Aliás, só por isso, né? Já é suficiente. É verdade. Geralmente, quanto mais conhecida a província, mais complicado é o processo de imigração. Aqui é conhecida, na verdade, todo mundo quer vir pra cá por causa das condições climáticas, que são um pouquinho mais favoráveis do que o resto do país, né? Agora tem uma exceção. Yukon, que é uma província que acho que quase ninguém nunca nem ouviu falar, tem o processo de imigração mais complicado de todas as províncias do Canadá. É por isso que ninguém vai pra lá. Tá falando sério, mas quem quer ir pro Yukon, gente? Assim, né? Só pra, voltei pro mapa, tá? Pertinho do Alasca. Do lado do Alasca ali. Em cima da British Columbia, um pouco mais pra esquerda. Ao norte. Fazendo fronteira com o Alasca. Posso fazer o trocadilho infame, então? Pode, O né? Yukon é Lasca, né? Foi bem infame. Né? Por que o processo é tão complicado? Eu tava pensando sobre isso também. É cheio de cis, de porém, de meandros, entendeu? Não é uma coisa assim. Eu já sei porquê, depois eu tive um insight. É porque eles sabem quem raio vai querer ir para Yukon. Se você quiser uma proteção. Então vamos falar que a gente não quer deixar, né? Vamos dizer já que ninguém quer vir, né? Então não quero também que você venha. Mas olha, a gente tá brincando, mas faz um sentido. Se tivesse processo fácil, 95% ia usar para fugir para outra província. É verdade, exatamente. Eles iam usar a província simplesmente para mudar para... Deve ter acontecido isso por umas 2 semanas, e aí eles cortaram, disseram, não rola. Chega com essa brincadeira. Suspenderam o programa em tempo recorde. E aí colocaram os critérios assim, se você tem pele de esquimó, você ganha 15 pontos. Né? Se você se adapta ao frio congelante, você ganha mais 5 pontos. Se você ia pra Praia do Futuro e fazia um igluzinho na areia... Você perde 5 pontos porque você foi para a praia. E você não vai ver praia nunca, é só gelo. Mas se eu não me engano, era lá que eles davam casa para as pessoas.
Não, eu não conheço, né? Mas eu sei de 2 brasileiros que passaram 1 ano em Yukon e hoje são imigrantes, residentes permanentes e estão morando em Toronto. Pois é. Mas não dá, né, gente? Cara, um ano. Mas o Yukon tem que, no mínimo, oferecer a casa pro pessoal, né? Tem que ser algum benefício. iglu, né? No caso, o iglu. Não, o Yukon tem que, no mínimo, oferecer a vida do cara, assim, ó, toma, tá aqui, Tá ó, aqui, vai ó. ser milionário. A sua casa, o seu Tal carro, coisa. a gente entrega, né? Até a sua mulher a gente cuidar, tá aqui, Até o toma. filho, se você quiser. Não dá. You are listening to Terra Estrangeira. Rafael, depois desse mar de informações aqui, de dicas e boas notícias, né, pra quem quer emigrar pra cá e tava meio desesperada, né, eu Sim, acho que a luz no fim do túnel. É. E não é um trem na contramão, diria Humberto Gessinger. Sim, verdade. Aí o pessoal que tá triste e deprimido aí com a questão do skilled worker, né? Só 24 profissões. O Quebec também tá restringindo mais. A questão do skilled worker não é nem só as 24 profissões, mas também o limite agora, né? Os limites fora os todos limites. que tem e tal. E aí tem essa luz aí que o Rafael trouxe pra gente e pro pessoal que tá lá no Brasil querendo. Um verdadeiro farol. O pessoal fica muito isolado, né? Com a gente lá no Ceará, no federal e no Quebec, e esquece que existem províncias que estão desesperadas por imigrantes. E que são províncias boas, né? Todas as cidades têm estrutura Sim, também, tem sim. cinema, tem teatro, tem... É tudo igual, no fim das contas, todas as cidades são bem É. parecidas. A parte estrutural delas, né? Sim. E se você for pra capital, é uma capital ali, vai ter toda a infraestrutura de saúde, de tudo. E muitas vezes a necessidade, a demanda daquela cidade tem mais a ver com a sua área profissional ou tem uma facilidade para o seu perfil de estudante que vai fazer um estágio. Enfim, tem que pesquisar para ver qual é a província que tem um perfil parecido com o seu, né? É verdade. Vão pesquisar. E também você pode escolher uma província, se você não gostar, não quer adaptar, você pode trocar também, não precisa mover naquela província. Aham. Isso, Se você considerou Quebec ou Toronto, então você não tem problema com frio. Então, Winnipeg, Saskatoon, Regina, tudo isso aí tá valendo, né? E é trocar de província ou cidade para quem já mudou de país, né? Então, Olha aí. pois É é. verdade. Na verdade, a grande mudança é vir pra cá, né? Isso. E na verdade, se você quiser encontrar mais canadenses, é melhor ficar por essas cidades mesmo, né? Porque aqui não tem canadense. Não, Qualquer coisa mais aqui é mais difícil. Acho que a partir de agora, as províncias vão começar a receber um monte de pedido de brasileiro, eu espero, né? Gente, mas vocês viram que, na verdade, nosso programa foi bem um apanhado mesmo. Se vocês quiserem saber tudo com detalhes e mais riquezas de informações, é só clicar em imigrar.com.br, o site do Rafael, que lá tem vários artigos que já foram escritos por ele, né? Tem comentários de pessoas que estão nesse processo, né? Então, quem Tem quiser... as entrevistas, né, Rafael? Tem as entrevistas. Fala mais aí, fala um pouco sobre o teu projeto. Tem vídeos tutoriais ensinando como contar seus pontos no processo de Quebec, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente adora do seu site, viu, Rafael? Vou fazer mais. Os tutoriais são muito bons. O vídeo do NOC é muito bom. Pra quem não entende como é que o canadense classifica as profissões, né? Aham. O vídeo do Rafael é muito bom sobre o NOC lá, que ele diz, você faz aqui o número tal, não sei o É quê. importante saber seu nome, né? Para qualquer Isso. tipo de imigração é importante para procurar emprego. E tem também, você pode me mandar um comentário, eu sempre respondo, pode mandar um e-mail, apesar de eu preferir comentário. A gente também prefere, né? É bem melhor o comentário. Pois é, porque aí todo mundo vê, né? Então vai lá, deixe seu recado, Twitter, Facebook, sei lá, o que quiser falar, fala aí. Pronto, eu quero agradecer pela oportunidade também de estar participando do Terra Estrangeira, sou fã número 1, desde o primeiro, dos todos. Opa! E quero dizer que entrem no meu site, é gratuito, eu não cobro nada, eu não sou agente, não tenho nenhuma empresa. Era um blog, na verdade, era um blog que eu tinha e virou um site, digamos assim, né? Aham. E queria pedir também que todo mundo torça aí pelas 2 famílias de brasileiros que estão indo agora pelos exploratórios, que vão ser os primeiros, né? A família da Mônica e do Maurício. Inclusive, eles vão se encontrar lá, viu? Eles não se conhecem, né? Porque são de estados diferentes, marcaram encontro em Winnipeg. Peraí. Como é que é essa história? Que agora eu fiquei curiosa.
São duas famílias, um vai no dia 10 e a outra no dia 12. Ah, tá. As famílias não se conhecem. Nossa, me levei um susto. Eu achei que o casal não se conhecesse e fosse se encontrar lá. Né? Os caras casaram, Então, tiveram né? filho, mas... Ah, vai saber, né? Esse mundo tá tão moderno. Não. Eu já recebi e-mail de gente dizendo que estava tentando casar só pra imigrar. Não, gente, nossa, gente, não. não faça isso, Eu não não faça aconselho, isso. não, viu? Ah, a pessoa namora, né? Não, tem um namorado aqui, eu tô tentando casar, porque uma filha da imigração. Ah, tá. Faça isso. Só caso você quiser realmente casar, porque, né, casamento geralmente é pra vida toda. Conselhos amorosos com Rafael Alencar. Até porque se o casamento não der certo, é capaz de você perder a sua pontuação no final do processo, né? Vai que o casamento acaba daqui pra lá. Nossa. Olha só. Hoje em dia, se você casar com um canadense, um brasileiro casar com um canadense, ele fica em observação por 2 anos. Você não recebe seu RP até completar 2 anos de casamento. Olha aí. Pra saber mesmo se é um casamento de verdade ou só de fachada. Mas ó, foi ótimo mesmo, a gente queria agradecer. Foi uma aula aqui, porque realmente eu não sabia sobre essas coisas. Né? Aquela coisa, quando a gente entrou com o nosso processo, foi aquilo. Também pesquisei pelos mais conhecidos, né? Federal, Quebec. Eu não conhecia nada até 2011, só sabia do Quebec e Federal. Então, a gente não tem muita ideia, né? Porque assim, na verdade, como o federal a gente se encaixava, né? E falava inglês, né? Não tava a fim de começar a estudar francês. Então, pra gente foi mais fácil. Mas acho que agora, como tá mais complicado, tá tão restrito, né? O pessoal tem que abrir os horizontes mesmo, né? É verdade. Do Quebec ainda não está tão restrito. Eu tenho notícias de primeira mão e o Quebec ele vai voltar a facilitar, porque caiu bastante na de aplicação. Ah, é? Olha. Preocupados porque eles não vão atingir a meta, então eles vão voltar a facilitar. Abre de novo para qualquer profissão. Então, eu agradeço para vocês a oportunidade e visitem meu site .com.br, imigrar.com.br, porque imigrar.com é um site de imigração dos Estados Unidos, não tem nada a ver com o site. Tá, então não esqueçam do BR no final. Sim, BR, Brasil. É a gente que agradece, Rafael, foi ótima a tua participação. Obrigada, Rafael. Obrigada, Rafael. Valeu, Rafael. Beijo. Valeu. Valeu, tchau.